Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo trazendo muitas notícias, muitas informações para você, torcedor. E no vídeo de hoje vamos falar aí, é claro, sobre essa derrota que aconteceu ontem em São Januário, uma derrota patética, vergonhosa, ridícula, né, contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, algo que não poderia acontecer. Vamos falar sobre isso, problemas aí que acontecem de fora, nessa política vergonhosa também do Vasco e acabam influenciando dentro de campo, e falar também de uma nova notícia bombástica de Alexandre Campelo, que aí por conta de irresponsabilidade vai ter ali dinheiro penhorado do Vasco da Gama, começando aí esse dia, esse novo dia, com grandes notícias, né, torcedor? Infelizmente, é coisa ruim atrás de coisa ruim. E, é claro, falar desse processo eleitoral, novidade vindo por aí. Então, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso Clube do Coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar, eles possam chegar até você. E além disso, eu também vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos e, como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação. Vamos começar falando aqui, antes de falar desse probleminha novo aí que o Alexandre Campelo arranjou pro Vasco, né? Contas penhoradas. Vamos falar sobre o jogo de ontem. Esse jogo ridículo entre Vasco e Coritiba. Uma derrota que nunca poderia acontecer. Uma derrota pro Lanterna do campeonato. Uma atitude irresponsável do Henrique no primeiro tempo. Sim, salvou o Vasco nos dois últimos jogos, né? Contra lá a equipe do Atlético Goianiense e também no último jogo contra a equipe do Botafogo, tirou bola em cima da linha, sim, salvou o Vasco, porém não justifica. Uma atitude infantil, uma atitude de um garoto ali do sub-15 do Vasco da Gama, que é dar uma cotovelada no primeiro tempo, né, no início do jogo, é algo que nunca poderia acontecer com um jogador que veste as camisas do Vasco da Gama, e prejudicou sem dúvidas nenhuma. O Vasco ficou totalmente abalado após essa expulsão do Henrique, mas o time se portou de forma muito competitiva até o final da partida, porque o Vasco jogou bem. A gente não pode botar a culpa no Luxemburgo com relação à substituição, não pode botar a culpa em nenhum jogador, porque todos os jogadores que entraram dentro de campo deram a vida e lutaram até o último segundo do jogo para conseguir a vitória. Porém, ali por conta, é claro, de um a menos, o Coritiba fez o gol, se fechou completamente. Eles botaram um bloco, eles colocaram o time todo ali atrás da linha do meio do campo. Não passava ninguém do Vasco, os 11 jogadores do Coritiba estavam ali. Então realmente, para infiltrar nessa linha defensiva do Coritiba, ainda mais com menos um jogador, iria ficar muito complicado. E isso aconteceu, o Vasco se lançou, o Vasco atacou, o Vasco tentou até os últimos segundos de jogo com aquela bola do Cano, né? Foi uma defesa absurda do Wilson na gaveta. Então, o Vasco tentou, porém por irresponsabilidade do Henrique, essa derrota aí de ontem foi sim para as costas dele, porque não adianta a gente falar que foi para as costas de outra pessoa, porque a responsabilidade foi dele. E se tem aí, quem sabe, outra pessoa pra gente colocar essa culpa, a gente bota aí não só numa pessoa, mas numa gestão. Essa gestão aí no Vasco que comandou o nosso clube nos anos de 2018, 2019, 2020, que montou times fracos e colocou o Vasco aí nessa situação. Foram 3 anos de Vasco brigando contra a zona de rebaixamento. E aí vem Alexandre Campelo em entrevista coletiva falar: mas o Vasco não caiu na minha gestão. Mas não caiu por sorte, Campelo. Não caiu por sorte, porque em 2018 a gente brigou contra rebaixamento, 2019 a gente brigou contra rebaixamento, e agora em 2020 a gente tá brigando contra rebaixamento. Se não fosse o Luxemburgo, tanto em 19 quanto em 20 nesse ano, para salvar, o Vasco iria cair. Então não foi por competência da sua gestão, não foi por competência nas suas contratações, não foi por competência em montar o time, em estar com o time, que o Vasco não caiu. Muito pelo contrário, foi questão de sorte e peso da camisa do Vasco da Gama que a gente conseguiu permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro ao longo desses 3 anos da sua gestão.
Então ontem foi um reflexo aí de tudo que vem acontecendo no Vasco, dessa gestão fraca de Alexandre Campelo, dessa gestão nova que está no Vasco. Nem falo dessa gestão nova que está no Vasco, porque ainda eles não estão comandando nada, mas falo desse processo eleitoral absurdo que aconteceu no Vasco da Gama. Hoje é dia 17. Hoje já passam aí de 2 meses de uma eleição que aconteceu no Vasco da Gama. 2 meses de uma eleição que deu a vitória ao presidente do Vasco. Porém, a justiça briga. 2 lados brigam por um poder que está só prejudicando o nosso gigante. Eu não boto a culpa em Levenciano, eu não boto a culpa nem em Salgado, que eu não vim falar de política. Eu vim falar da briga que acontece nesse processo eleitoral do Vasco por irresponsabilidade de algumas partes que aí trazem esse reflexo. E é isso que acontece aí dentro de campo. Uma vitória ridícula, pífia para uma equipe fraca, lanterna do Campeonato Brasileiro como o Coritiba. Isso que acontece. E aí eu boto sim, eu falo de Mussa, entendeu? Porque é sim um grande responsável por tudo que aconteceu, uma pessoa que convoca umas eleições lá atrás, fala que tá doente, né? Não sei se vocês sabem desse assunto, mas o Mussa ali, na semana que teve as eleições do dia 7, na semana anterior a essas eleições, teve uma reunião dentro de São Januário, em que todos os presidentes se reuniram para falar sobre a convocação para uma eleição, e Mussa falou que não iria estar presente por conta de estar se sentindo mal e por trás dos panos já estava ali juntando com outras pessoas para convocar eleições do dia 14. Então a gente vê que a política do Vasco é suja. Não vou culpar a Mussa agora, não vou colocar a culpa em um, mas em sim vários. Tantas pessoas dentro do Vasco que acabam destruindo o nosso gigante da colina. É feio, é triste, é vergonhoso ver o Vasco, uma equipe tão grande como a nossa, perder para um Coritiba dentro de casa com grande obrigatoriedade de vencer o jogo. Então realmente é complicado, uma derrota pífia, porém a gente sai feliz, sai com esperanças, porque o time realmente demonstrou um bom futebol. Esperamos que agora no próximo jogo contra o Bragantino, fora de casa, o Vasco possa fazer um bom resultado e aí sair dessa zona da degola, sair dessa zona de confusão do Campeonato Brasileiro. E falar agora com relação a essa penhora, né, rapaziada? Muitas pessoas se perguntando o que Alexandre Campelo aprontou dessa vez. E é isso, Alexandre Campelo ali tem uma dívida com saco de areia, sim, exatamente, uma dívidas aí de sacos de areia a uma empresa. Ele ali comprou 570 metros quadrados de sacos de areia e não pagou até hoje. Essa empresa já entrou na justiça várias vezes contra o Vasco para ter esse dinheiro, para ter o pagamento desse dinheiro. É algo em torno ali de 20 mil reais, não passa muito disso, mais ou menos esse valor. E Alexandre Campelo até o momento não pagou essa empresa e aí a justiça tentou bloquear as contas do Vasco da Gama e ao entrar nas contas do Vasco para bloquear o dinheiro, a justiça encontrou apenas R$ 34,48. Isso é uma prática sim que acontece muito no futebol. Os clubes, né, que estão passando por esses momentos de dificuldades financeiras nunca param o dinheiro em uma conta só, sempre distribuem. Para isso não acontecer, a justiça iria penhorar totalmente os bens dos clubes para não dar problemas com relação a pagamentos. Porém é ridículo, é ridículo. A gente mostra aí o Alexandre Campelo, através dessas situações, demonstra a irresponsabilidade, a falta de competência, entendeu? Dessa gestão. Fala tanto que melhorou os cofres do Vasco e termina aí a gestão que deve terminar aí na próxima segunda-feira dessa maneira, com R$ 34,48 na conta, a justiça tentando penhorar, porém não conseguiu. E aí o que vai acontecer? A justiça decidiu penhorar então parte dos patrocínios do clube, ou seja, Banco BMG, os patrocínios que o Vasco tem, né, que dão dinheiro ao Vasco da Gama, não irão chegar por conta de penhora da justiça por não pagar sacos de areia. Então, Alexandre Campelo, palmas para você e a sua gestão, porque realmente você ajudou muito o torcedor vascaíno nesses últimos 3 anos. Que notícia boa a gente começa aí nesse domingo, rapaziada. Só complicação, só coisa ruim, porém, apesar disso tudo, apesar dessa derrota, apesar dessa notícia aí bombástica de Alexandre Campelo, iremos ter uma nova semana
de grandes mudanças. Uma semana, sim, que pode mudar ali o novo presidente do Vasco, o destino da presidência do Vasco da Gama. Tem recurso no Supremo Tribunal Federal, do Partido Solidariedade. Tem recurso do Roberto Monteiro na Câmara Civil com relação às eleições do dia 7. Então, mudanças aí temos segunda, terça, quarta, quinta e sexta para mudanças acontecerem, sendo que dia 20, na terça-feira, os advogados voltam. O recesso judiciário acaba por completo, ou seja, os processos começam a se desenrolar de forma oficial. Então teremos sim muitas novidades, teremos aí histórias sendo desenroladas, teremos provavelmente mudança na presidência do Gigante da Colina, até porque sem ser essa próxima segunda, sem ser amanhã na outra, teremos a posse do novo presidente e pode ser tanto o Jorge Salgado quanto o Levenciano. Então muitas novidades, se preparem, fiquem ligados em todas as notícias do Vasco da Gama, porque tem muita coisa nova, muita coisa boa vindo aí pela frente, é claro. Eu vou trazer todas as notícias. Esperamos que as coisas boas possam melhorar, que o nosso Vasco possa voltar a ganhar tanto dentro como fora de campo e as coisas possam mudar de vez, que o torcedor vascaíno não aguenta mais essa humilhação que estão fazendo com essa cruz de malta aqui que a gente veste no peito. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo aí com todos os seus amigos em sinal de indignação a tudo que vem acontecendo com o nosso Gigante da Colina. Vamos que vamos, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.